A produção industrial do biscoito água e sal resulta de uma simples receita e é consumida ao redor do globo. É possível comê-los puros, com acompanhamentos ou quebrá-los na sopa, por exemplo. Recomendado para indivíduos com náuseas por serem secos e fáceis de digerir, estão comumente presentes nas dietas hospitalares não isentas de glúten. São planos, mas irregulares, com um leve sabor característico, resultados de uma interessante reação química. Após a seleção e pesagem das matérias-primas, gelo é despejado em um tanque para evitar que a massa hiperaqueça durante a fermentação. São adicionados água, farinha de trigo, fermentos químicos como bicarbonato de amônio e de sódio, amido de milho e enzimas para ajudar na fermentação. Os ingredientes são misturados por cerca de 5 minutos e a massa descansa por 16 horas para que as enzimas possam quebrar o amido no trigo em açúcares simples. O fermento, então, reage com esses açúcares e resulta na produção de gás carbônico, que faz subir a massa. O pH da massa é ajustado com o uso de bicarbonato de sódio, que resulta em melhor sabor, cor e shelf life. Para aumentar a palatabilidade, adiciona-se sal, extrato de malte, óleo vegetal e emulsificantes. Algumas marcas adicionam também soro de leite. A massa e os novos ingredientes são reformados e misturados novamente por mais 5 minutos. Após isso, a massa fermenta por mais 6 horas. O bicarbonato de sódio neutraliza a acidez do processo fermentativo e abranda o glúten, para que a massa quebre facilmente quando esticada, chegando na consistência ideal. Um equipamento espalha a massa e a lamina, em folhas de 5 cm de espessura e as dobra 3 vezes. Essas dobras formarão as leves camadas por dentro do biscoito pronto. Depois de dobrada, a massa passa por uma série de rolos que a reduz para sua espessura final, de cerca de 1 milímetro. Um rolo cortador corta a massa no seu formato final, fazendo pequenas perfurações também. Esses pinos perfuram a massa e empurram-na firmemente sobre a correia transportadora, impedindo que a massa deforme-se com o escape de umidade e gases no processo de cozimento. O número e posição dos furos não é aleatório, não podem ser muito juntos, o que deixaria o biscoito muito seco e duro, e nem muito espaçados, o que resultaria em bolhas na superfície, provocando esfarelamento em excesso. Após isso, a massa passa por um banho de sal. No forneamento, a massa passa por 3 minutos em um longo forno com diferentes graduações de temperatura. O calor é empregado acima e abaixo da folha da massa e é responsável por transformar o bicarbonato de sódio da receita em dióxido de carbono, que se quebra e escapa. Isso libera a umidade presa, o que forma bolhas no biscoito. A massa assada sai do forno em um equipamento que a reparte em fileiras, onde começará a resfriar. Os filetes passam para uma próxima correia transportadora, onde são empilhados como telhas. Alinhadores mantêm as fileiras retas, até que o próximo conjunto de rodas as quebra gentilmente em biscoitos individuais. Cada fileira passa por pequenos portões, que as guiam por trilhas que as levam ao equipamento de embalagem. Os biscoitos são divididos por uma máquina de acordo com o número de biscoitos por pacote. Neste caso, são pequenos pacotes de 2. Quando completamente resfriados, uma máquina computadorizada embala os biscoitos entre 2 folhas de plástico. Uma roda sela e corta os invólucros, neste caso em pares. Isso acontece numa velocidade média de 525 pacotes por minuto. E é assim que os biscoitos de água e sal são feitos.